Olá, eu sou o Fabrício Carraro e bem-vindos e bem-vindas a mais um guia de carreira aqui, o nosso Tech Guide. E hoje a gente vai bater um papo sobre iOS. E você conhece o Tech Guide, né? Esse guia que a gente criou aqui na Alura junto com a comunidade para te ajudar no começo de uma carreira, né? Você quer ser um desenvolvedor, uma desenvolvedora iOS, não sabe muito bem por onde começar? A gente está dando esse guia aqui para você, junto com a comunidade, claro, usando o conceito do Dev in T, que é você saber mais profundamente algum tema, mas também tem outras coisas que podem ajudar na sua carreira que não são diretamente ligadas a esse tema, mas que são muito úteis, né? Então você pode ir um pouquinho para cima nesse T, um pouquinho para baixo, se espalhar pelos lados, para você realmente começar a trabalhar, né? Começar a ver isso como um todo. E a gente trouxe aqui para esse guia 3 especialistas aqui, que eu posso dizer que são 3 estrelas, 3 celebridades da comunidade iOS, que se eles não me convencerem a estudar iOS, ninguém mais convence, eu acho, né? Então, começando aqui, a gente está com o Thiago Aguiar, que é desenvolvedor mobile, né? E também youtuber, lá no canal Thiago Aguiar, de iOS e de Android, é isso mesmo? Exatamente, as duas plataformas mobile. Bem-vindo. Eu que agradeço o convite e espero compartilhar bastante aqui com a galera muito conhecimento. E a gente está também aqui com a Giovanna Moeller, que ela é instrutora aqui na Alura de iOS e é uma das criadoras desse Tech Guide de iOS. Como é que você está, Giovanna? Tudo bem, Fabrício, tudo bem? É um prazer, galera, estar aqui para compartilhar um pouquinho mais sobre o conhecimento de iOS. Ao contrário do Thiago, eu sou só do iOS mesmo, não tenho conhecimento em Android. E a gente também tá com a Carol Atequita, que ela é desenvolvedora iOS lá na Riot Games e também é youtuber de iOS. Como é que você tá, Carol? Muito bem, hoje eu tô feliz pra caramba porque eu vou falar de iOS, eu adoro iOS. Espero sair daqui convencendo vocês a estudarem iOS. Então, começando no nosso guia, aqui no nível 1 de profundidade, da parte central do guia de iOS, do Tech Guide, a gente começa a ver algumas coisas que são interessantes, né? Você vê um iOS UIKit Fundamentos, mas você também vê um Swift Fundamentos, né? Então, para pessoa que é iniciante, que não sabe nada de iOS, que é o meu caso, eu nunca mexi, nunca encostei, eu não tenho um iPhone. Aliás, antes dessa pergunta, eu preciso ter um iPhone para programar em iOS? Eu preciso ter um Mac? Um Mac você precisaria, porque a ferramenta de desenvolvimento da Apple exige que você tenha um macOS, né? Todo o ecossistema que você quer criar aplicativos, seja iOS, watchOS, até o visionOS, que é o novo, você vai precisar de um macOS, porque lá dentro você vai estar utilizando o Xcode, que é a ferramenta de desenvolvimento que a gente utiliza. Mas você não precisaria necessariamente de um iPhone, né? Você não precisa do device específico, porque dentro do Xcode, dentro do macOS, já vem integrado ali um iPhone, um simulador, para você ter todos os recursos importantes para você testar o seu aplicativo. Então, macOS precisa, mas iPhone não é pré-req. E uma dica que eu dou pra quem tá começando é porque, assim, MacBooks são caros, mas você pode começar com um modelo usado, mais antigo ali de Mac Mini, que é mais acessível porque não tem a tela. Então, não necessariamente você tem que comprar um M2 mais recente, que custa uma vida. Você pode começar com o modelo de entrada, assim como eu comecei com um usado, e depois, quando eu já estava no mercado, em pouco tempo eu consegui melhorar a minha máquina. Ou você pode alugar também online. Tem grandes empresas também, você pode procurar. Alugar? Você pode alugar em sites como Mac in Cloud, você faz uma assinatura mensal, eles disponibilizam para você um Mac super potente, baseado no seu plano, e você aluga e estuda remotamente. Obviamente isso vai... É virtual, então. Exatamente, vai depender da sua conexão de internet. Mas se você tiver uma conexão de internet razoável, você consegue aprender a estudar. Eu acho que isso não seja necessariamente um impeditivo quem está começando, porque, obviamente, computadores Macs no Brasil são mais caros. Mas se aqui ele vai te impulsionar para você melhorar e, enfim, entrar na carreira, eu acho que vale a pena, né, esse investimento inicial. Bacana. Então você conseguiu esse seu Mac, seja físico, seja virtual, e você vai começar a programar lá no Xcode, né, nessa ferramenta, nessa IDE. Por onde eu começo? Eu começo vendo coisas de iOS, eu começo com Swift. O que é o Swift? Qual a diferença do iOS para o Swift? O Swift, na verdade, ele é a linguagem de programação que nós utilizamos para programar aí aplicativos iOS. E acho que um ponto importante também de mencionar é que para desenvolver aplicativos iOS você precisa, de fato, do lado do macOS, mas para aprender o Swift não.
Porque o Swift é uma linguagem open source, então você pode aí simplesmente usar esses compiladores que estão online aí, você pode aprender Swift tranquilamente, sem a necessidade do macOS. Mas aí, né, para desenvolver todo o aplicativo, você vai precisar do macOS. Mas eu diria, acho que sim, por começar ali com Swift, porque afinal de contas é a linguagem de programação que a gente utiliza para construir aplicativos iOS. Uma linguagem super legal, ela é bem diferente do Objective-C, que antes era utilizado aí para desenvolver aplicativos. Era programação orientada a colchetes. Não, era muito esquisito mesmo. Depois vocês pegam aí a sintaxe do Objective-C e é realmente muito diferente do Swift. Então o Swift vem aí, né, justamente com essa proposta para simplificar muito mais o desenvolvimento iOS. Então eu realmente recomendaria começar pela linguagem. Para ver nessas coisas básicas que a gente vê em Sim, qualquer linguagem. com certeza. Ele é parecido com outras linguagens de programação? Sim, ele tem uma semelhança com JavaScript, então se você já trabalhou um pouquinho com JavaScript, vai se adequar, e mais próximo ali do Kotlin. Que é a linguagem nativa de desenvolvimento Android. Então, se você já mexeu um pouquinho com essas duas linguagens, vai sentir como se estivesse em casa, né? Programando ali dentro do Swift. Então, tem muita sintaxe bem próxima. Você viu um let lá no JavaScript, você sabe que tem let aqui no Swift. Você sabe que é class, structure, todos esses conceitos que outras linguagens mais tradicionais vem, o Swift vai ter também, né? Com certeza. Esse é um ponto que me perguntou bastante. Posso começar a aprender programação já com o Swift? Porque parece que não é um caminho meio comum. Mas sim, você consegue estudar a lógica da programação com o Swift, assim como a Gi falou, você consegue estudar isso sem ter um Mac. A linguagem, assim, ela é open source, então pode ser um ótimo início para você aprender os fundamentos da lógica da programação, já estudando a linguagem que você vai escolher bem estrategicamente para desenvolvimento iOS. Totalmente. É uma linguagem muito intuitiva, ela é fortemente tipada, ao contrário aí também do JavaScript. Aí o Thiago comentou do let, né? Até é engraçado, assim, algumas questões, porque o let no Swift significa uma constante. Aí no JavaScript já é um pouco diferente, né? O let não é necessariamente uma constante, porque eu vim do JavaScript. Então, também sei aí um pouquinho, né? No JavaScript a gente tem o const, e aí o let no Swift. Daí eu sempre ficava confundindo, assim, todo dia. Eu falava, não, let é constante no Swift, no JavaScript é outro. Mas são só esses detalhes mesmo de linguagem, é super tranquilo, assim, de você aprender uma nova. Quem já aprendeu uma linguagem de programação antes, com certeza aprender Swift não vai ser difícil. E você falou um ponto bem importante, fortemente tipado. Eu acho... Adoro. Eu adoro também. Eu acho que isso é muito bom para iniciante, porque você consegue ter o feedback, assim, muito rápido dos seus erros, você consegue assimilar muito melhor os fundamentos ali de tipos de objetos que você está lidando ali. Então, eu acho que para iniciante é muito bom começar com uma linguagem fortemente tipada, mas é a minha opinião. Bastante. Não, eu prefiro. Acho que a gente tem muito mais controle do código, a gente sabe ali exatamente o que a gente está recebendo, o que a gente está retornando. Então, pra mim... Não dá pra somar número com string, né? Exatamente. No JavaScript você tem uns negócios assim tão esquisitos. Porque eu gosto de JavaScript, mas é Não, difícil. sim, eu também gosto, mas realmente tem umas coisas muito esquisitas ali que acontecem. E depois disso, né, você fez aquela base de Swift, qual é o primeiro passo para você começar com esse... É um framework, né, na verdade, uma parte visual do iOS que você vai colocar em cima do Swift para programar no celular, né? Como que você começaria? O que você tem que aprender no começo? Coisas que a gente tem aqui, né, como view code, storyboard, fundamentos, enfim. Existem várias formas de você criar interfaces no iOS. Depois que você sabe os fundamentos da linguagem em si, acho que é uma hora de você entender a parte de interface e os componentes que você usa para construir a tela. Então, tem várias formas de você fazer isso no iOS. Pensando em frameworks, a gente tem o UIKit, que é o mais antigo de casa, né? E a gente tem também o Swift UI, que usa outro paradigma ali, que é uma programação declarativa para que você consiga criar suas interfaces. Então, falando do UIKit, você consegue construir as telas programaticamente, que é o que a gente chama de view code, que você vai escrever o código de todos os componentes ali, ou você pode fazer isso visualmente via storyboard, que é literalmente arrastando e colocando os elementos na tela, utilizando a ferramenta do... esqueci o nome. Interface Builder. Tá, Interface. Do Interface Builder, que é bem intuitivo. Pra quem tá começando, ver a interface se formando ali, é legal você ficar arrastando e colocando lá, você consegue ver... WordPress, quase. É meio que um Elementor. Elementor. É meio que um Elementor. Você vai arrastando e colocando, você conhece os componentes, pra quem tá começando é legal. Então tem essas 3 formas de você construir as telas, e eu acho que pra quem tá começando, pensando no roadmap ali, view code seria o principal, porque é o mais utilizado no mercado, pensando no UIKit, né? O Swift UI ficaria pra depois, porque a gente tem muito UIKit utilizando no mercado, mas eu vou deixar vocês complementarem aí. Eu já adoto uma segunda opção. Na verdade, tem 2 leques que o iniciante pode seguir. Ou com o UIKit ou com o Swift UI. Ok, mas eu tenho os dois na mão. Qual que eu começo? O Swift UI vai te proporcionar um feedback mais rápido, ou seja, seu app vai sair em existência mais rápido.
Isso pode ser um ponto positivo, porque você vai ter aquele feedback que o seu projeto está saindo, você não vai ter 200 linhas de código para fazer uma tela com 2 botões, porque o SwiftUI vai fazer de uma forma mais rápida. Por outro lado, você não vai estar aprendendo tanto o core, que é do iOS, que o UIKit vai rodar ali por baixo dos panos do SwiftUI de uma forma ou de outra. Então, assim, você pode começar ou do jeito mais hardcore, que seria pelo UIKit com Vue Code, para dominar boa parte, e depois você vai para o SwiftUI para adotar e fazer essa migração, porque tendencialmente as empresas vão fazer essa migração, porque é inevitável. Você vai ter ganho de produtividade, seu projeto vai ter mais performance, e outros detalhes muito mais que o SwiftUI tem que o UIKit não vai ter. Mas, por outro lado, começar com o SwiftUI vai te trazer esse feedback positivo, mas você vai estar deixando de aprender bons fundamentos ali do UIKit. Então, assim, eu aconselho você testar os dois, ver o que você gosta, ver o que você se adequa melhor e ver qual que vai dar bom para você. No fim do dia, você vai ter essa migração para o SwiftUI. Você vai ter que fazer isso, né? Hoje em dia, assim, a gente tem que aprender cada vez mais coisas. Infelizmente, assim que a banda toca. Então, você vai ter que aprender 2 frameworks. Se você é de Android, por exemplo, você trabalha com XML, você tem que aprender Jetpack Compose, porque também tem esse contexto, essa migração. Então, assim, tem esses 2 leques, pega os 2, vê o que você gosta, vê o que faz sentido para você e não deixa de aprender os 2, né? Não que você vai aprender UIKit e nunca vai usar SwiftUI ou vice-versa. Você pode se deparar, por exemplo, eu tô criando um projeto do zero agora, entrei numa startup, todo mundo faz SwiftUI porque é moderno. Legal. Só que pode ser que você se depare com um projeto UIKit. Então, é bom você ter o conhecimento do UIKit. E a mesma coisa ao contrário, você tá numa mega empresa gigante, 200 módulos lá, um monte de classes e objetos alinhados e você não tem nada do SwiftUI ainda, mas essa migração tá acontecendo aos poucos. Então, é bom também ter esse conhecimento, né? Eu sei que é difícil quando você está começando, tem que aprender 2 coisas, mas começa por uma, escolhe uma, testa as 2, vê o que é legal, o que você vai gostar de fazer e não deixa de aprender as 2, vale muito a pena aprender as 2. Com certeza, eu concordo bastante. A Apple, ela tá sempre batendo muito na tecla, né, que o SwiftUI é realmente o futuro do desenvolvimento iOS e realmente, né, você vai precisar aprender o SwiftUI de uma forma ou outra. Nas conferências que tem aí, desenvolvimento, que a Apple sempre apresenta, ela sempre tá trazendo muito mais novidade pro SwiftUI. Então, é realmente um framework aí que é muito diferente, né, assim, de você desenvolver em relação ao UIKit, mas que é muito legal, né, muito mais fácil e muito mais intuitivo. Mas acho que também, né, vai depender muito do seu objetivo, né, por exemplo, eu quero entrar no mercado como desenvolvedor iOS. Muitas das empresas ainda pedem o UIKit, porque os aplicativos estão sendo construídos, né? Estão construídos, na verdade, com UIKit. Então, eles precisam que você tenha esse conhecimento. Então, vale a pena ali você pegar os fundamentos do UIKit, né? Saber o que a empresa está pedindo, ver os requisitos da vaga. E aí, sim, falar, beleza, a empresa aqui, ela tá pedindo UIKit porque o aplicativo tá construído com UIKit. Eu vou aprender UIKit em um primeiro momento, mas depois expandir aí para o SwiftUI, pegar esses conhecimentos que, com certeza, essa mudança, como o Thiago falou, vai acontecer, porque o SwiftUI realmente é o futuro do desenvolvimento iOS. Inclusive, se você quer abrir também pro leque Apple, né? Se você quer fazer o WatchOS, quer fazer o VisionOS, que é o futuro também da Apple, você vai ter que ter o SwiftUI, não vai ter o UIKit lá eventualmente. Então, essa migração é obrigatória, não é muito escolha, você tem que fazer. Não, com certeza. É legal que a gente tem os 2 cards aqui no nível 1, né? Tanto o UIKit quanto o SwiftUI. Então já dá de cara pra pessoa, né? E a gente tem um conceito que é mais de programação em geral, na verdade, né? A gente falando do Swift aqui, que é a orientação a objetos, que é um conceito que pode assustar, né? Um paradigma que no começo ele assusta o desenvolvedor, a desenvolvedora nova. Para que a gente usa, geralmente, a orientação a objetos para desenvolver um projeto de um aplicativo iOS, por exemplo? Orientação a objetos é como você vai estruturar o seu projeto. Então, herança de classes ali. Pensando em desenvolvimento iOS, também tem outro paradigma que é muito utilizado, que é a programação orientada a protocolos, né? Talvez até mais do que a orientada a objetos, mas, assim, pelo menos as minhas últimas experiências. Mas são paradigmas que vão te ajudar ali com assim, formas de você estruturar melhor o seu código. No caso, programação orientada a objetos é baseada em classes, em heranças de classes, para que você consiga fazer abstrações, para que você consiga estruturar melhor o seu código, criar camadas de networking, fazer, enfim, as implementações do seu código em si. Você vai precisar disso para que você consiga estruturar melhor o seu código. Independentemente da arquitetura que você for utilizar, esses são conhecimentos fundamentais, né?
E é muito bem definido, assim, no Swift, né? Eu sou suspeita pra falar, porque eu realmente gosto do Swift, né? Mas, por exemplo, assim, no UIKit, quando a gente tem uma view, né, a tela do nosso aplicativo, ela é definida como uma view controller ali, como uma classe chamada UI View Controller, e daí ela tem também esses conceitos de herança, né? Então a gente herda também de outras classes, e já no Swift UI é muito utilizado o conceito de struct, né? Tem essas diferenças entre classe e struct, entrando um pouquinho mais aí, falando programaticamente mesmo, mas tem essas diferenças, mas o Swift, ele adapta, assim, 100% mesmo desse conceito de orientação a objetos. A gente utiliza muito. E complementando também, esse conceito de programação orientada a protocolo é mais uma metodologia que sai da orientação a objetos. Então, você vai precisar de polimorfismo, que é a essência da programação orientada a protocolo. Herança é muito importante, né, que nem a Giovana falou. Quando você começa uma tela, automaticamente você cria um primeiro arquivo, você vai ter fundamento de herança automaticamente. Então, se você dá de cara com o código, se você olhar, não vai entender se você não tiver essa base, esse fundamento da orientação a objeto. Então, é muito importante você aprender herança, polimorfismo e toda a parte de condições lógicas, né? Que aí é o mais tradicional que você faria. If, else, while, algo mais comum, se você já viu alguma outra linguagem, já está familiarizado com esses conceitos, né? Então... Mas tem um ponto que a comunidade fala bastante, que é a questão do uso de storyboards, né? Que é justamente... O storyboard, no fim das contas, ele é uma forma de você construir a sua tela de forma visual. Assim como eu falei, usando o Interface Builder, fica bonitinho lá, porque você consegue ver todo o fluxo da aplicação ali e tal. Mas por baixo dos panos é um XML bizarro. Então, se você for tentar fazer code review naquele negócio, Deus me livre. Então, assim, hoje na comunidade, assim... Utilizar storyboard não é uma boa prática, assim, apesar de que quando foi lançado era, meu Deus, é visual e tal, mas no fim das contas, quando você vai utilizar no dia a dia, difícil fazer code review, dar manutenção e tal. Então, para quem tá começando, ou utilizar a técnica do View Code, né, com o UIKit, ou Swift UI, porque o storyboard já tá sendo bem defasado. Eu vou deixar aqui mais motivos para vocês falarem, porque vocês não usariam o storyboard no projeto de vocês. O primeiro motivo é controle de versão, né? Fazer merge e trabalhar com outra pessoa na equipe com storyboard não é legal. Acho que até daria para usar se você trabalhar sozinho. Você vai fazer um projeto ali para a faculdade, só você tá mexendo. Acho que até algo que poderia ser, assim, já pensaria no View Code, mas eu não conheço ainda, eu preciso criar alguma coisa, eu vou usar storyboard mesmo, beleza. Mas no dia a dia, não usa porque você vai ter problemas no futuro, né? Historicamente falando, a Apple lançou a Storyboard porque é uma forma mais intuitiva de trazer a galera para a empresa dela para fazer aplicativos para iOS. Porque é mais intuitivo. Todo mundo acha mais intuitivo segurar e arrastar as coisas e colocar na tela. Não precisa escrever código. Mas como programador, você precisa escrever código. É muito mais vantajoso e performático. Se a gente for olhar no ponto de vista de performance, além da code review, é um XML, então ele precisa ser parseado no fim do dia, vai ter que virar um monte de objetos e Objective-C, então tem um pouquinho de perda de performance. E o pior de todos os casos que eu assim, já passei por isso, depois de 7 anos escrevendo projetos para iOS, é que quando você tem uma tela muito complexa, colocar componentes no meio de algo que já foi colocado dá muito trabalho. Porque imagina o seguinte cenário, você tem 5 botões um em cima do outro. E aí você tira do meio, e você está trabalhando com auto layout, você precisa que todo se ajuste para cima. Se você tirar esse botão da storyboard, você vai quebrar toda a sua hierarquia de constraints. E para arrumar isso é complicado, não sei nem qual é a palavra que eu posso dar para isso. É demais, é muito complicado. Então assim, com o View Code, você quer remover alguma coisa do meio do caminho, quer adicionar uma feature, quer adicionar um novo component, é simples, escreve o código, faz as referências bonitinhas com o auto layout e vai funcionar. Com o storyboard, você vai ter esse probleminha de constraints, né? Apesar de você conseguir ver a história, o próprio nome já diz, né? O storyboard é um quadro de história do seu app, você vê todo o fluxo de navegação desse app. Mas, assim, na prática não funciona. É bom para trazer pessoas para aquele ecossistema, mas, assim, no fim do dia, se você vai trabalhar, não vai ser uma boa a longo prazo. E a gente tem um card aqui que é do Xcode, que a gente já mencionou lá no começo, né, que você precisa ter um Mac para usar o Xcode. Quais são as principais dificuldades, né, essa curva de aprendizado de uso da IDE? E também lá dentro a gente está falando de debugging, né, então para você debugar o seu código. O que vocês acham dessa IDE, em comparação talvez com outras ideias que vocês usaram no passado, um VS Code da vida ou algo assim?
Eu acho que é uma ideia muito pesada. Você já usou o Android Studio? Eu acho que não. O pessoal falou a mesma coisa sobre Android Studio. Porque Deus me livre. Que o Android Studio é feito em Java, então... Bom, eu acho que é uma ideia muito pesada, em comparação ainda também com as outras ideias. Eu, por exemplo, vim ali do Visual Studio Code. Tudo bem que é diferente, né? Porque o Xcode, ele tem ali todo o fluxo de desenvolvimento, né? Desde a construção do aplicativo até a publicação. Então, tudo que você precisa está lá dentro do Xcode. Então, na hora ali de, por exemplo, criar o seu aplicativo, você definir qual que é o ícone que você vai usar do aplicativo, você define ali no Xcode. Também tem as técnicas aí de debug, né? Pra gente encontrar erros na nossa aplicação. O debug do Xcode, ele é muito bom, eu gosto bastante. E acho que, no geral, ele é bem intuitivo, né? Inclusive, quando o pessoal mencionou aí sobre storyboard, quando você começa o aplicativo UIKit, ele já tem ali, né, todo o esquema do projeto para você, e ele começa com o storyboard também, né? Então, tem toda essa parte aí visual, tem também o inspecionar elemento, não sei se é assim que fala ali no canto, né, direito, eu tô imaginando aqui o Xcode, que você consegue ver mais esses aspectos visuais mesmo do seu aplicativo. Então, eu gosto bastante. Você tem um emulador? Lá, um emulador tem, iPhone? sim, você consegue também. Como o Android sim, Studio com teria certeza. pra Android. Quando você executa ali seu aplicativo, ele já baixa, né, ali o simulador. Quando você baixa o Xcode, já vem essa gangue aí desses simuladores aí junto. Então, quando você executa o aplicativo, ele consegue emular aí em diferentes simuladores. E o simulador do iOS ele é praticamente um iPhone, porque você consegue também navegar como se você estivesse dentro de algum lugar. Por exemplo, tem um botão lá que você coloca para andar dentro do parque da Apple. Então, o GPS vai projetado para lá e você consegue testar o movimento. Bicicleta, carro, se você está fazendo um app que usa GPS, você consegue fazer esses testes. Vibração dele, sensores, então ele é bem rico. Tem alguns detalhezinhos que ele não vai ter, óbvio, não é um iPhone de verdade, mas ele ajuda bastante a você testar o seu app. Geralmente, quando a gente cria um projeto, a gente testa 99% no simulador e depois, na hora que a gente vai subir, a gente testa no dispositivo real. Ok, o iPhone 5 está funcionando, o 7, o 10, todos eles estão lá, obviamente, se você quiser testar algo específico, o iPhone 14 a tela é maior do que o iPhone 7, então o meu app vai se adequar? Como que está ficando a minha responsividade? Você consegue subir um simulador e ele é bem rápido e é bem intuitivo também para você testar. Acho que tem recursos bem legais também, como, por exemplo, snippets, que você pode criar snippets de código para você utilizar. Também templates de classe ali, estruturas para você criar e já criar implementações com base em templates que você tenha ali no seu projeto. Então, ele fornece, digamos assim, recursos bem avançados para você otimizar bastante o seu trabalho. É pesado, mas não é, porque eu já trabalhei com Android Studio e eu acho que não dá para comparar, galera, vai por mim. Então, assim, eu acho que é uma ideia bem legal, bem intuitiva mesmo. E a gente pode falar também de persistência de dados, né? Eu sei, o pessoal gravou um episódio aqui sobre Android, a gente gravou sobre Flutter, que o pessoal usa algumas ferramentas diferentes, algumas bibliotecas diferentes, dependendo da quantidade de dados que você quer salvar, se você quer salvar localmente, por exemplo, também, né? Falam bastante do Shared Preferences. E no iOS, como isso é feito, né? Quais são as principais bibliotecas e quais são as diferenças entre elas? No iOS, a gente não precisa tanto ir para bibliotecas tão externas. E o legal é que a Apple, como ela faz todo o ecossistema, hardware, software, a IDE, então ela já meio que te dá as coisas de mão beijada mesmo. Então, você já tem lá dentro o próprio, vamos dizer assim, frameworkzinho de persistência, que é o Core Data. E hoje em dia, junto com o SwiftUI, a gente tem o Swift Data, né? Então, a própria Giovanna falou também do Xcode, é bem intuitivo você também criar relacionamentos das suas estruturas de dados. Então, tem lá toda a parte visual de database para você construir e ver o relacionamento dos seus dados. E é bem simples também de fazer. Você tem o Core Data, tem também o User Defaults, que é para você trabalhar com seção de usuários, né, coisas que você usa lá, que você comentou, Shared Preference. iOS é o nosso User Defaults. Então, são bem semelhantes. Quem vem de Android é bem fácil também de integrar com o iOS, porque as coisas são bem parecidas. Mas, assim, a Apple trouxe para nós essa vantagem de não ficar dependente tanto de bibliotecas externas.
tem empresas que utilizam, por exemplo, o mais famoso hoje no mercado é o Realme. Então a gente usa bastante o Realme para isso, né? Se você não está dentro de um lugar que usa a parte interna mesmo da Apple, você pode estar utilizando esse também. E eu acho bem intuitiva também por causa do Xcode, que ajuda a gente nisso também. Eu posso trazer a discórdia um pouco? Pode. Eu não vou discordar de você, mas eu quero a discórdia na mesa. Eu quero a opinião de vocês, que é, você falou que isso é uma vantagem, né, que a Apple fornece esse meio que padrão para você usar como essa biblioteca, né, padrão para usar para persistência de dados, enquanto que outros, né, o Android tem a comunidade inteira criando ferramentas open source, diferentes ferramentas, né, o que pode causar uma dissociação, né, tipo uma empresa usa uma, outra empresa usa outra, e no final a pessoa fica confusa. Por outro lado, como é uma coisa open source, ou pode ser uma coisa open source, a comunidade inteira pode colaborar ali, né? Então, como vocês veem essa diferença, né, de produtos Apple que são criados pela Apple, tudo tem que ser Apple, e quando tem uma coisa de Android que é da comunidade? Treta. Não, mas eu acho que dentro do iOS você também tem coisas que são criadas pela comunidade. Legal. É porque a grande questão é que normalmente quando a Apple entrega, ela entrega coisas muito boas que funcionam muito bem, e aí normalmente você não precisa recorrer por terceiros, então é mais por esse lado. A comunidade talvez não engaje tanto em fazer essas soluções, porque as que já são nativas e vêm da própria Apple funcionam muito bem para a necessidade que a gente tem, sabe? Eu acho que ela tá sempre olhando o lado do desenvolvedor. Se a gente for abrir agora outra questão mais de produto, a própria Apple fala, né? A gente que é detentora do software, para você fazer o melhor software possível, é ter o melhor hardware possível. Por isso que fizeram o M1. Né? Então, a gente detém o próprio hardware e software. Não tem como, assim, dar errado nesse sentido. Né? Uma coisa já está prontinha ali, né? Já está redondinha. E a gente já testou milhares de vezes. Então, por exemplo, você preferia que a própria Apple criasse um framework para você, testado por dezenas e centenas de profissionais Apple, que estão ali respirando a plataforma, do que uma comunidade externa, um desenvolvedor que criou no Git, alguma coisa. Obviamente tem projetos incríveis, eu sou desenvolvedor Android também, e eu utilizo muita coisa open source. Mas assim, se for comparar a própria linguagem Swift que foi ali baseada em cima do LLVM, que é o compilador, a gente não vai entrar em detalhes de parte técnica de compilação aqui, mas ele é muito rápido e seguro, né? Se você for comparar no próprio evento, eles fizeram testes, fizeram benchmark, Swift é mais rápido que Python. É polêmico, mas é. É verdade. Swift é mais rápido que Python. Então, toda a parte de baixo ali, a integração com o Objective-C, se você for trabalhar com, enfim, o runtime do Objective-C trabalha legal com Swift. Então, assim, a Apple prepara você para não ter muita dificuldade de ter que ficar pegando coisas externas. Então, assim, não é legal você baixar uma IDE, apertar o botão, escrever seu código e funcionar, do que criar um sistema de build que constrói outro sistema de build, que tem outro sistema de build, e você utiliza 3 linguagens diferentes para fazer um build, e no final você nem começou ainda o seu projeto, né? Quem é de C++ deve saber o que eu estou falando. Você tem lá CMake, que gera um código que depois você gera o Ninja e um monte de código para você fazer um Olá Mundo. A Apple não, já te entrega isso pronto. Você não precisa de ter ferramentas externas para fazer uma coisa, vamos dizer assim, um projeto completo, né? Obviamente, você tem essa opção, mas não é regra, né? Então, acho que vale a pena também isso. Sim, também é muito interessante nessa questão da Apple. Ela traz, assim, bastante coisa de forma nativa pra gente realmente não precisar ficar dependendo, né, como o próprio nome já diz, dependências externas, depender aí externo, porque a gente tá falando aqui de um aplicativo que precisa economizar memória, então ter muitas dependências externas também não é uma coisa muito boa, né? A gente tá falando aí sobre, a gente precisa depender de outras pessoas em questão, de segurança, de versão também, né? Se a biblioteca um dia para de funcionar, para de dar suporte, né? Como é que a gente vai fazer nosso aplicativo pra voltar a ser, né, como era antes, né, com a outra alternativa que a gente vai buscar. Então é bem interessante essa parte da Apple. Eu só não gosto muito do Core Data. Eu acho Core Data muito difícil de lidar, assim, porque é uma coisa muito confusa. Inclusive, a Apple veio com o Swift Data agora na WWDC desse ano mesmo, que eles introduziram o Swift Data. Ainda não mexi, confesso que ainda não mexi no Swift Data, mas o Core Data é chatinho de mexer. Muito chatinho. Eu acho que o Core Data, assim, pelo menos termômetro da comunidade é que ele não funcionou direito com a comunidade. Sim, e quando a galera total. viu o Swift Data, falou assim, cara, agora sim Agora a sim gente tem uma coisa, persistência nativa exato. que faz total sentido utilizar. Então, eu ainda não mexi também, mas... Também não, mas tô ansiosa pra mexer. Também. Eu preciso atualizar meu Xcode.
E chegando no nosso nível 2 de profundidade, aqui nesse Tech Guide de iOS, a gente começa a ver uns cards interessantes de quando você vai fazer coisas que não são síncronas, né? Esse iOS assíncrono e também a comunicação com APIs, né? Que é uma coisa que você vai ter no seu dia a dia criando um aplicativo, né? Você vai criar um aplicativo do tempo, você vai ter que conectar com a API que vai te trazer de volta o tempo ou qualquer tipo de API, né? Pokémons, você pode fazer uma API para trazer Pokémons que geralmente o pessoal começa a aprender assim, né? Calculadora, pega filme. A Giovanna, inclusive, criou pra gente, né, um desafio lá no 7 Days of Code. É verdade. Que você busca de uma API em iOS, de filmes, exatamente, né? Então eu gostaria que vocês trouxessem, assim, como isso é feito nessa parte do assíncrono e da comunicação com APIs. Bom, dentro da comunicação com APIs, a própria Apple disponibiliza já classes mais prontas para a gente trabalhar com elas, como, por exemplo, o URL Session, né? Ela está por baixo dos panos ali de todos os frameworks mais comuns, né? Como a Alamofire, que a comunidade abraçou bem essa lib, né? Então ali por baixo dos panos tem ali o URL Session. E trabalhar com APIs, acho que é o mínimo do mínimo que você vai fazer hoje em dia. A gente está no mundo online, né? Então, aprender a se comunicar e entender os protocolos de HTTP, ou seja, um socket também. Que é um card que está lá em cima do lado esquerdo. Na base. Então, ter essa base primeiramente, né, de como funciona uma requisição HTTP, como os dados trafegam entre internet, método GET, POST. Essa base é muito importante, porque você vai precisar utilizar esses verbos para você fazer a comunicação, seja pelo URL Session, seja por qualquer outra lib que você queira ir trabalhar, né? E assim como qualquer outra plataforma, por exemplo, até o Android, a gente tem que se comunicar dessa maneira, né? E para fazer isso, a gente também tem que entender os fundamentos de multithreading, né? Porque você não pode necessariamente fazer uma requisição numa API e travar a interface gráfica do usuário. Então, entender conceitos também de multithread do Swift, e a gente volta de novo na base do início, né, dos fundamentos da linguagem, vai te ajudar a trabalhar melhor com as APIs. Então, assim, entender bem essa parte do URL Session, se você está começando, já está aqui no nível 2, né, para você fazer essas comunicações e aprender bem ali o paradigma e o conceito de multithreading para você conseguir trabalhar legal com isso. Eu acho que falou tudo. Entender sobre o Grand Central Dispatch, que é a tecnologia por trás do processamento multithreading, como que você consegue gerenciar essas threads, não só para consultar APIs, mas para processamentos mais pesados, de repente, que você faz na sua aplicação. E otimizar, né, a utilização de memória, né, trabalhando com as threads que você tem no iOS. Acho que esse conhecimento ele é meio que fundamental também, vem junto com a sincronicidade, não necessariamente multithread, a sincronicidade, mas é importante você entender como que funciona o processamento multithread dentro do iOS. Eu acho que é importante você também aprender como faz as coisas por baixo do pano, né? Como o Thiago falou, o URL Session, que é basicamente, né, a classe ali principal que a gente faz essas requisições para uma API externa, para depois você poder aí se aventurar no mundo das dependências externas, né? Como também o Alamofire, que novamente a comunidade abraçou aí bastante. E é um ponto bem importante, porque eu acho que isso evoluiu tanto que hoje você não tem necessidade nenhuma de utilizar, tipo, Alamofire ou... É verdade. É que tu fala, a Apple já tá te entregando um produto hoje você mais não fechado. precisa Sim, mais. não precisa. Eu não utilizo. Tipo, nos meus projetos, assim, eu raramente utilizo essas dependências também. Porque, novamente, a Apple tá entregando ali tudo de forma nativa. Mas acho que assim, acho que já vai fugir um pouco do assunto, mas acho que é interessante ressaltar. O programador, quando está começando, ficar muito preso a usar bibliotecas e frameworks vai tornar um programador ruim, porque ele vai ser um usuário de frameworks. Então, acho que assim, você dominar fundamentos da linguagem e depois fundamentos do SDK da plataforma que você está trabalhando, seja Android, Flutter, não importa. Você precisa entender como as coisas funcionam ali por trás, porque qualquer dia que você quiser usar uma biblioteca diferente ou criar a sua própria, você vai saber fazer, né? Hoje em dia a gente tem muito esse déficit das pessoas, qual que é o framework novo? A galera do JavaScript deve sofrer com isso. Todo dia sai um framework JavaScript novo. Então... Saiu agora. Exatamente. Então, você entender como eles funcionam por baixo dos panos, sei lá, você vai trabalhar com Vanilla e JS, é legal, porque você vai... Não que seja produtivo, obviamente não é produtivo, mas você está aprendendo, você está na fase de aprendizado, você não está na fase de entregar um produto para amanhã, para a empresa. Então,
entenda essas coisas como funcionam por baixo dos panos, né? Entenda como o URL Session para depois se aventurar, por exemplo, no Alamo Fire. Porque quando a requisição acontecer, você vai falar, opa, já sei o que está acontecendo, teve uma troca de thread aqui, legal, entendeu? Então isso vai te dar poder de escolha e também de melhorar seu raciocínio e sua parte cognitiva para criar programas melhores. E tem uma questão que é muito importante aqui em desenvolvimento mobile, não só, né, mas também principalmente, que é a questão do gerenciamento de estados, né? Então, expliquem pra gente o que é esse gerenciamento de estado para quem está escutando a gente aqui e não sabe ainda e como ele é feito dentro da iOS. Bom, falando um pouquinho aqui do gerenciamento de estado, esse é um conceito mais abordado dentro da tecnologia do SwiftUI. O UIKit não trabalha tanto, até dá para trabalhar, mas a galera não usa tanto, né? O que é o gerenciamento de estado? Toda vez que você trabalha com o SwiftUI, você precisa mudar a interface gráfica baseada em algum evento, tá? Esses eventos pode ser um evento de clique, pode ser uma chamada de uma API que retorna algum dado. Esses estados precisam ser gerenciados, você precisa mostrar coisas novas na tela. Então isso é feito com propriedades que a gente chama de Property Wrappers. Nossa, que nome complexo. Complexo, mas é o que a gente utiliza dentro do SwiftUI. Mas basicamente é o quê? É uma única linha de código que vai modificar a sua variável para que você consiga adicionar comportamentos a ela. Como assim? Por exemplo, imagine que você apertou o botão agora e você quer que apareça um alerta na tela. Você vai ter um Property Wrapper na sua variável para dizer, olha, essa variável precisa ser observada. Quando ela mudar, ela vai fazer alguma coisa. A tela precisa ser desenhada com a condição nova que essa variável tem. Então, se ela estava de verdadeiro, foi para falso, automaticamente a tela vai ser redesenhada pelo SwiftUI que tem essa tecnologia e você vai ter esse Property Wrapper funcionando. Isso também funciona para adicionar estados das suas variáveis, que a gente trabalha aqui, já está no nível 2, a gente trabalha com ViewModels, aí a gente vai entrar depois numa parte de arquitetura, mas se você já trabalha com MVVM, você sabe que o ViewModel precisa estar ali para criar sua regra de negócio e também para mudar o estado do comportamento da tela. Então, os Property Wrappers vai ser útil para você conseguir mudar o comportamento da tela, né? Em termos mais assim simples, é como se você tivesse um monte de classe, vamos pensar aqui, 100 linhas de código, e aí essas 100 linhas de código foi transformado numa única sintaxe, né, uma anotação, né? Para quem é outra de linguagem vai entender quando a gente fala sobre annotation. É uma annotation, ou metaprograms, também se você vem de outras tecnologias, pode ser abordado dessa forma, mas é só um trechinho de código que você muda o comportamento de uma variável, e isso é o fundamento do SwiftUI. Por quê? O SwiftUI, ele constrói a tela conforme você muda uma property. Então, assim, a gente trabalha com o conceito de imutabilidade. O que é isso? Toda a tela tem um estado diferente. Então, por exemplo, você apertou o botão, apareceu o alerta. Teve dois estados, o estado neutro e o estado do alerta. Então, isso faz com que o seu projeto fique mais imutável, evita bugs. Então, você entender esse fundamento, você vai conseguir criar os projetos com SwiftUI. Não tem como fazer SwiftUI sem entender Property Wrapper. É impossível, porque automaticamente que você cria o projeto, ele está ali. Da mesma forma, quando você cria um projeto com UIKit, tem uma extensão da UI View Controller, herança. Se você não sabe herança, nem começa. Então, volta para cima, para a base de novo. Com certeza. E, assim, né, o principal ali do SwiftUI é o famoso state, né, que é realmente ali o gerenciamento, né, do estado mais simples ali que a gente tem, porque realmente, como o Thiago falou, as informações, elas estão mudando sempre ali na nossa tela. Inclusive, é muito legal, né, porque dá pra você fazer muita coisa com isso, algo que a gente não tinha muito no UIKit. Pra quem vem do React, por exemplo, pode ali aproximar um pouquinho do use state. Também é bem famoso aí, né, gerenciamento de hooks ali no React e tudo mais. E a gente também tem isso no SwiftUI agora. Inclusive, a gente faz muitas animações, por exemplo, com variáveis de estado, né? Então, você muda o estado de uma variável, você dispara ali uma animação, trazendo aí, tendo um aplicativo aí super mais intuitivo. E a questão de vazamento de memória? Isso é um problema, um problemão no iOS ou não tanto? Eu acho que desenvolvimento mobile, isso pega bastante mesmo. Eu acho que hoje você não consegue a sua primeira vaga sem ter uma noção básica de gerenciamento de memória, porque é um ponto bem importante e muito cobrado nas entrevistas aí. Se a gente for pensar que a gente tem uma capacidade de processamento um pouco menor, por ser uma device, um dispositivo móvel, tudo que você for fazer tem que ser otimizado para esse dispositivo. É claro que a gente está falando da Apple, que tem ali, tem um hardware, assim como o Thiago falou, então a gente tem a garantia que o negócio vai rodar legal. Mas mesmo assim, você precisa saber gerenciar
gerenciar como você pode codificar para otimizar essa performance. Evitar memory leak, vazamento de memória, no sentido de entender referências fortes e fracas no seu projeto. Então, isso tudo é muito importante, entender como o ARC funciona, né? Como que ele vai desalocar a memória. O ARC é a tecnologia que é utilizada por trás para gerenciar a memória do iOS. Então, ele sabe quando você está utilizando um espaço memória, quando você não está utilizando, para ele poder desalocar aquilo para liberar a memória. Então, se você não consegue entender muito bem como isso funciona por trás dos panos, você acaba alocando memória que nunca vai ser desalocada e isso acaba prejudicando a performance do seu aplicativo. Então, esse ponto é fundamental para o desenvolvimento mobile em geral, Android e iOS, para que você consiga ter aplicativos mais performáticos, né? E em desenvolvimento mobile, a gente tem uma coisa que não tem tanto em outros tipos de desenvolvimento, que é o acesso à câmera ali na frente, né, na mão do celular, um GPSzinho, né, recursos do sistema em geral. E como que você lida com isso lá no Xcode, né, numa programação para iOS? Bom, o iOS ele vai ter vários frameworks que ele vai te disponibilizar para você acessar recursos nativos, no caso, sei lá, giroscópio, câmera, etc., para que você consiga fazer implementações em cima nesse sentido. Até o Thiago falou do Vision Pro e vários outros recursos que você pode utilizar para construir aplicativos específicos para devices específicos ali, para OS específicos da Apple, né? Então, para cada uma dessas, digamos assim, funcionalidades que você falou, tanto a câmera, giroscópio, acho que vamos falar outras aí, por exemplo, acesso à parte de música do seu dispositivo para você conseguir, de repente, tá tocando um som e você quer que apareça o player na frente da tela, por exemplo. Esse tipo de recurso você consegue através dos frameworks que são disponibilizados pela Apple para que você consiga fazer que o seu aplicativo seja o mais integrado possível com o OS, né? Proporcionando a melhor experiência possível para o usuário que está utilizando. No caso, até, por exemplo, aquilo que foi lançado dos eventos, né, que aparece na frente lá, que você consegue criar até notificações customizadas ali, para ver, por exemplo, quando você pede comida hoje, você consegue ver a barrinha ali, quando vai chegar. Então, você consegue construir isso tudo customizado com esses frameworks que ela oferece para você integrar com o sistema, né? E eu acho que é uma grande vantagem em relação a você construir aplicativos nativos ou híbridos, né? Porque a gente tem essas funcionalidades, o quê? De forma nativa. Não querendo tacar hate nem nada do tipo, mas a gente não precisa de dependências externas, assim, né? De outras pessoas, né? Enfim, de outras comunidades, para você conseguir, de fato, implementar esses recursos nativos no dispositivo. E como a Carol falou, por exemplo, esse recurso ali, né? Acho que chama Live Activity, que você consegue ver em tempo real ali algumas coisas do aplicativo, tipo iFood, Uber. Essas coisas, elas chegam primeiro o quê? Primeiro, né, pro nativo de fato, né, para depois os híbridos forem lá e adaptarem também. Então, essa integração, assim, 100% nativo, para mim, faz muita diferença. Você recebe a atualização mais rápido, Sim, né? com certeza. Eu já tive uma experiência ruim de não estar utilizando um nativo, que a equipe estava utilizando algo híbrido, e aí naquela época ainda, na época do React Native, nem existia Flutter ainda. E a Apple lançou o Apple Pay, e a empresa queria adicionar o Apple Pay, e não tinha ainda nenhuma lib, ninguém fez o Apple Pay no React. Então, teve essa defasagem. Então, a galera teve que esperar um bom tempo para alguém fazer. Então, quando você faz a parte nativa, você tem o controle total do seu sistema operacional. Porque no fim do dia, a gente vê o device, mas não lembra que é um sistema operacional. O macOS, um Linux, um Windows, são sistemas operacionais diferentes. Se você for criar um jogo no Windows, é totalmente diferente do macOS. Então, a gente tem que tratar isso aqui como um dispositivo à parte também, da mesma maneira. E esse é o legal. Por quê? Porque a mobilidade do device faz com que a gente tenha todos esses recursos que nenhum outro dispositivo tem. O GPS, recurso de bateria, a câmera, né? Quantos apps você pode criar com a câmera? Então, você entender a parte nativa dele para você otimizar e construir apps melhores e também a experiência do usuário, porque a gente está entregando um produto para o usuário usar, e se ele não gostar do seu app, ele vai desinstalar e, eventualmente, a sua empresa vai perder dinheiro. Então, a gente tem que lembrar que isso aqui não é usado da mesma maneira como o computador. Então, se você consegue colocar um widget na tela principal para otimizar a pessoa, por exemplo, de ver uma cotação, por exemplo, né, uma conversão de moeda, vamos imaginar um cenário assim. Você tem esse recurso para utilizar dentro do device, só que você tem que lembrar que ele é um dispositivo à parte, né? Ele tem outros recursos, tem que saber do ponto de vista até de gerenciamento de memória, né? Memória de bateria, né? A gente tem que otimizar a bateria, porque se você está criando um aplicativo que você vai usar o GPS o tempo inteiro,
Você tem que saber a hora que você vai fazer os recursos de background, para você não fritar a bateria do seu dispositivo. Então, é um outro device, lembre-se disso. E lembre-se da experiência do usuário. Utilize o máximo que você puder para trazer uma experiência melhor do seu app. Finalmente eu queria puxar uma parte aqui que é de testes, né? Que a gente estava brincando num outro episódio que, programador não gosta de teste, não sei o quê. Eu já evangelizei no outro, eu já falei que eu gosto, então. Sim. E eu queria perguntar, né, como isso é feito e que tipo de testes geralmente são feitos, né? São mais testes de unidade, são testes de tela mesmo, né, de imagem e tudo mais? Como que isso é feito no mobile, no iOS? Hoje a gente trabalha, acho que basicamente com 3 tipos de teste, que é o teste unitário, né? O teste de snapshot e o teste de interface, o UI teste que você pode utilizar. No teste unitário, você vai conseguir testar a menor unidade de código, de lógica do seu código. Então, por exemplo, testar uma função específica e tal, para ver se ela está funcionando da forma esperada e garantir o funcionamento daquilo, né? No teste snapshot, você vai principalmente validar a interface, o estado da interface, aquilo que a gente estava falando aqui. Justamente um teste muito interessante para quem trabalha com design system, que é outro tópico que eu acho que deve ter aí no Tech Guide, que é quando você trabalha com componentes reutilizáveis e o snapshot acaba sendo muito importante porque ele é como se fosse uma print ali do seu componente em vários estados diferentes e ele acaba garantindo com que aquele componente vai ter o visual esperado de acordo com os estados que você colocar para ele. Isso é muito importante, com várias pessoas trabalhando no mesmo projeto, fazendo alterações, você tem que garantir que aquilo vai funcionar, né? Que ele vai parecer como deveria parecer, como foi projetado ali, especificado pelos designers. E outro ponto é o teste de UI, que seria um teste de fluxo mesmo, para você testar o fluxo da aplicação inteira, para ver se está acontecendo, por exemplo, eu vou clicar aqui, vou para outra tela, o que deve aparecer na tela, que tipo de texto aparecer. E aí são testes específicos ali. É claro que você vai utilizar cada abordagem de acordo com o que você quer testar, né? Eu gosto muito de teste, mas eu sou contra cobertura por cobertura. Eu não acho que teste é simplesmente cobertura 100%. Até porque você pode fazer um assert true lá e vai passar. Então, não é por aí. O teste é para você realmente garantir qualidade. Então, não necessariamente a cobertura tem que ser alta, mas o teste, ele tem que realmente condizer com aquilo que você está esperando, com o que você quer testar realmente. Nisso que o teste é válido, sabe? Escrever testes por escrever testes genéricos, só você escrever um caso feliz e simplesmente passar e dar certo, não vai resolver de nada. Então, quando você fala em qualidade de software, utilize os testes para realmente ser algo que vai te ajudar na validação. Pensando nesse caso de um projeto grande, muitas pessoas mexendo ali ao mesmo tempo, você garante que, independentemente de quem estiver mexendo ali no projeto, isso não vai impactar no funcionamento de algo que deveria funcionar daquela forma. Então, acho que é muito importante. Você tem que ter o bom senso até que ponto você pode fazer o teste, porque senão você vai passar a vida inteira fazendo teste e seu software não vai sair. Então, ok, é uma parte mais crítica, eu não preciso testar que uma função faz A mais B e retorna, é óbvio que vai retornar. Tem que ter o bom senso, não precisa escrever teste 100%, mas também não precisa abandonar, nunca vou escrever teste na vida. É importante, principalmente quando a gente está falando em equipe, né? Porque você pode ter um profissional novo que está entrando, ele pode cometer alguns erros, e esses erros podem ser evitados na produção, então você vai pegar antes, né? Como você fizer um deploy, e até mesmo para você mesmo, né? Quando você for fazer um projeto daqui a, 6 meses, você vai ter que modificar ele. E será se você fez a modificação certa? Será se você não quebrou coisa do passado? Então o teste vai fazer essa validação também. Sim, e lembrando, né, tudo ali de forma nativa, né, tudo ali integrado também com o Xcode. Então, nos testes unitários, por exemplo, a gente tem ali biblioteca, framework, não sei muito bem dizer, que é o XCT, né, que basicamente, que é mesmo, né, o que faz o teste, né, isso aqui tá igual, retorno minha função, tá diferente, enfim, todos esses casos de testes. E um ponto importante, quando a gente usa o TDD, né, que é desenvolvimento guiado por teste, eu acho muito legal a parte do teste abordando no TDD, porque ele acaba fazendo com que você escreva o seu código melhor. Quando você tem um código testável, normalmente você estrutura muito bem seu código, você desacoplou ele, você abstraiu ele para que você consiga testar ele. Então, o teste, muitas vezes, ele é difícil porque ele evidencia que algumas partes do seu código não estão tão legais assim, e acaba que muitas pessoas têm raiva de teste justamente porque chega lá, poxa, não dá para testar isso, muito complexo, mas quando você vai ver, o problema está na implementação em si, que tem uma função com diversas responsabilidades e dependências ali, que você não está injetando essas dependências para que você consiga testar depois. Então, acho que esse é o ponto legal dos testes também, não só validar, mas ele te permite criar um código melhor, né?
Não poderia concordar mais, assim, porque realmente muitos meus códigos eu via que tinha algum problema nos testes. Tipo, o teste tá muito difícil aqui de fazer, não tô conseguindo comunicar tal coisa com tal coisa, tem alguma coisa de errado no código. O Com teste ele certeza. meio que corrige um pouco o ponto arquitetônico, Sim, automaticamente. Exatamente. Totalmente. Chegando no nível 3, finalmente, aqui do nosso Tech Guide de iOS, a gente começa a ver umas coisas, na verdade, um pouco mais complexas, né? Não é uma pessoa que está começando agora que vai se preocupar tanto com isso. É quando você já criou o seu primeiro aplicativo, já brincou ali um pouquinho, né, com o iOS, e aí você vai começar a se preocupar em ser uma pessoa desenvolvedora melhor, que tem esse card aqui que é importantíssimo, né, de arquitetura. As arquiteturas diferentes, né? E eu queria que vocês falassem, conversassem sobre isso, né? Quais são os tipos mais populares, né? O pessoal fala muito da MVVM e tudo mais, mas é ela mesma a principal? Tem outras? Como isso funciona? Bom, vamos lá. No começo de tudo, né, quando a Apple criou suas primeiras aplicações com Objective-C, ela já introduzia para você automaticamente um MVC, né? Essa foi a arquitetura lá pela Microsoft e foi adotada como uma padrão. A MVC é legal porque ela te dá um pontapé inicial, ela te deixa fazer as coisas acontecer, mas não é melhor assim a longo prazo, né? Numa equipe você não necessariamente usaria um MVC dentro do mobile. No mobile as coisas são um pouco diferentes da web. Quem já vem da web é mais tradicional estar utilizando o MVC. O mais comum hoje é o MVVM, apesar de que o MVC te dá um pontapé legal, você consegue entender o que é uma arquitetura. Depois disso você já começa a encaminhar para o MVVM. Hoje, dentro do iOS, o MVVM é o padrão, né? Principalmente quando você cria um projeto SwiftUI, a Apple já joga para você ali que você precisa iniciar uma estrutura MVVM. Praticamente você não consegue começar sem ter o MVVM com SwiftUI, por exemplo, né? Com o UIKit não, você já começa ali com o MVC, mas a galera faz a migração ali para o MVVM ou para outras. Quais são outras? Nós temos MVI, MVP, VIP ou VIP, como você queira chamar, e Viper. São todas as outras arquiteturas que ao longo do tempo da história do iOS foram fazendo alguns testes e algumas empresas começaram a construir arquiteturas diferentes. Por exemplo, o Viper foi feito pelo Spotify, né? Então a equipe do Spotify desenvolveu, né, meio que impulsionou essa arquitetura dentro do iOS, que depois foi transformada ali no VIP, que é uma arquitetura parecida com o Viper, mas ela é mais enxuta, que deixa fazer as coisas um pouquinho mais rápido, é menos verbosa, né? Então, assim, a escolha de arquitetura não existe nem a certa nem a errada. Existe a que o projeto vai pedir. Então, você pode muito bem fazer um projeto em casa com MVC, mesmo que não seja a arquitetura padrão dentro do iOS, você pode construir seu projeto e publicar. Então, tudo depende do nível do projeto, dos profissionais que estão envolvidos, do conhecimento da galera para poder fazer a arquitetura funcionar, né? Mas é inevitável, você vai precisar de arquitetura, né? Hoje, assim, eu posso dizer que o MVC e o VIP são as principais, né? Não é regra, de novo, mas são as principais que você vai encontrar projetos no dia a dia. Então, eu começaria estudando essas duas, né? MVVM e depois ali o VIP, né? Para você ter esse feedback das outras. Porque às vezes você está numa empresa hoje, você muda. E quando você muda, a outra está usando outra arquitetura e você fica perdido. Então, ter um conhecimento meio que breve, óbvio, você não precisa ser um especialista em arquitetura, se você não quiser. Mas é bom você ter esse conhecimento meio que amplo, meio na parte ali do T, só que do T no ponto de vista de arquitetura, né? Para você não ficar perdido no contexto. E qual que é o benefício de você fazer tudo isso? Nossa, não posso simplesmente criar um projeto um código só, vamos dizer assim, numa linguiçona só e vai funcionar? Vai! E é assim que eu desenvolvo hoje. Eu não começo do ponto de vista de arquitetura, porque eu não sei para onde o projeto está indo. Então, faço ali a linguiçona, faço as coisas funcionar, depois eu começo a pegar os pontos e entender, ok, esse projeto está indo para esse lugar, acho que faz mais sentido eu colocar aqui um MVVM, então vou começar a quebrar esses pedaços de código e refatoro ele para que ele funcione, né? Então, quem está começando não fica preso em arquitetura, porque o problema do iniciante é que ele vê a gente aqui falando sobre esses tópicos e acha que precisa dominar tudo isso, mas não precisa. No começo você precisa fazer um app funcionar e entender as coisas como elas são. Depois você se torna um programador melhor. Você não vai sair do zero à quinta marcha se você está aprendendo a dirigir agora. Você tem que aprender o que é os pedais, qual que é a primeira marcha. Então a arquitetura é essencial para você criar um software de qualidade, porque ele te melhora a sua manutenção, te deixa um aplicativo mais testável, mais extensível no sentido de que você pode escalar ele
com outros módulos, fazer um app literalmente gigantesco, sustentável. Porque se você for fazer do jeito, vamos dizer assim, linguiça, não vai funcionar, né? A longo prazo não vai dar muito certo. Essa analogia foi muito interessante. Mas eu acho que a arquitetura é padrão, né? E padrões são muito importantes. Quando você está entrando num projeto novo, se você não tem um padrão, é difícil você ter uma visão macro do que está acontecendo ali. Quando você vai entrar num projeto novo que já tem uma arquitetura definida, é muito mais fácil entender o que está acontecendo ali. Então, parte desse princípio de organização de código, segregação de responsabilidades, que vai fazer isso ser mais testável no fim das contas, qualidade de código em geral. Eu diria que o VIP, muito utilizado com o UIKit, e o MVVM, o Swift UI, acho que realmente essas são as duas arquiteturas que, para quem quer trabalhar com desenvolvimento iOS, deveria começar a olhar. Mas não dominar, assim como o Thiago falou, você não precisa dominar, até porque VIP, você vai entrar em conceitos de Solid e muitas outras coisas mais complexas ali, mas ter uma noção vai ser importante. Você está esquecendo do POL, que é a Programação Orientada à Linguiça, né? Nosso querido Thiago aqui. Essa foi boa. É a versão tunada do POG, né? Programação Orientada à Gambiarra. Não, mas realmente depende muito do projeto. Eu, por exemplo, né, a Carol falou VIP com UIKit, mas eu nunca utilizei VIP com UIKit. No projeto que eu trabalhava, eu utilizava MVVM, por exemplo, com UIKit, né? É mais ali voltado para o Swift UI, mas o pessoal adotou essa arquitetura, né? Então depende muito. Eu só utilizei MVC e MVVM até hoje, né? Não conheço, sei o básico aí das outras, mas nunca utilizei mesmo em um projeto real. E é como o Thiago falou, né? O iniciante, ele fica ali, né, naquela, preciso aprender muitas coisas, preciso aprender isso. Mas quando você está desenvolvendo seu projeto ali, mesmo que de forma pessoal, conforme você for aumentando, né, expandindo o seu projeto, vai vir essa necessidade de você aprender uma arquitetura. Falar, uma coisa ali não está se comunicando legal com outra coisa, então você vai precisar adotar de fato essa arquitetura, né, para melhorar a comunicação, melhorar a modularização aí do seu projeto. E então daí você pensa, né, realmente qual que é a arquitetura aqui que mais satisfaz esse projeto, né? Afinal de contas, não tem uma melhor ou pior, né? É realmente aquela que vai ser melhor para o projeto. Isso que é o que o desenvolvedor sênior, a gente está no nível 3, porém no sênior tem que ter esse Sim, entendimento, né? Até porque ele vai delegar códigos para as pessoas que estão ali junto da equipe, júniores, estagiários. Então, quando você está começando, não precisa saber isso, porque você não é um sênior ainda. Sim. Então, você vai usar a arquitetura e você não vai perceber, porque o desenvolvedor sênior já fez esse trabalho mais braçal de fazer a estrutura funcionar para você, né? Faz sentido. E esse ponto que não tem uma melhor que a outra é muito importante, porque eu amo VIP, amo mesmo. Pra mim, se fosse falar preferida, é preferida. Mas, por exemplo, projetos pequenos, eu não começaria com VIP. Não faz o menor sentido. Ele são muitas classes que você cria pra fazer muito código pra fazer pouca coisa. Então, quando você pensa em projetos grandes ali, escalabilidade, etc., faz sentido, mas num projeto pequeno não faz o menor sentido. Então, a melhor arquitetura vai ser a melhor arquitetura pro seu problema específico, pro seu projeto específico, né? Você passa mais tempo criando arquitetura do que fazendo o projeto funcionar. Um básico ali, MVC, já que a Apple o padrão MVC. Que a Apple ela já implementa ali, né, de fato, já tá ali suficiente, assim, para você começar ali, dar o pontapé inicial. Eu achei curioso que aqui no nível 3 a gente também tem um card de Objective-C, né, que é a linguagem legada aí da iOS. Ainda tem vagas para você, eles pedem, são requisitos da vaga, você saber Objective-C? Olha, se pedir, acho que é só para cumprir tabela. Porque não vai estar utilizando, literalmente. Se pedir, fuja para as colinas. Ou foge da vaga, ou corre dessa vaga. Porque a Apple, em 2014, lançou o Swift, né? E essa transição que aconteceu... Caraca, faz tempinho, exatamente. Nem parece. E essa transição aconteceu, demorou um pouquinho, mas ela aconteceu. Da mesma forma como eu reforço. E o UIKit também tá ali com o pezinho Objective-C para o Swift. Ele também vai ter essa transição para o Swift UI. Então, por isso que é bom ficar ligado nisso também. Então, Objective-C ela é considerada a linguagem pai da orientação a objeto. Porque ela foi feita nos anos 80, ela ganhou mais notoriedade pela Next, né, quando o Jobs trouxe ali a Next, e todo o software que ela comprou, né, da empresa que comprou, que eu não lembro agora o nome, estava sendo feito com Objective-C. Então ele adotou isso para o macOS. Todo o sistema no macOS é feito no Objective-C, hoje está migrando, obviamente, pelo Swift, mas o core do macOS, se você quiser criar uma aplicação para o macOS, você vai ter um pouquinho de conhecimento ali de Objective-C, né? Porque o AppKit, todos os kits de desenvolvimento SDK, está feito no Objective-C. A própria documentação da Apple tem as duas opções. Você entra no Documentation, tem Swift e Objective-C para você fazer essas associações. E é bom para você entender
como o Swift funciona. Se você quiser ser um cara hardcore e entender a base do Swift, é bom você aprender o Objective-C, porque você vai entender o runtime do Objective-C, vai entender o runtime do Swift. Aí você vai ver uma palavra lá dentro do Swift. Selector. O que é selector? Isso é do Objective-C. Objective-C, você vai ver lá dentro do Swift. É coisa do Objective-C, é a comunicação entre os dois. Então, isso vem do runtime. Beleza. Eu preciso saber isso? Não precisa, para você fazer e criar o aplicativo e entrar numa empresa, por exemplo. Mas se você quiser dominar a linguagem, quero ser especialista Apple, quero ser especialista iOS. Então, eu acho que vale a pena você aprender o Objective-C, pelo menos para você ter uma noção do que funcionaria. Ou se você quiser também criar aplicação para o macOS, né? E terceiro ponto é se você quiser criar jogos. Aí, que é até um outro tópico que a gente tem aqui. Tem um card de jogos. Os dois são como opcionais aqui, né? Porque você não tem que saber jogos para trabalhar numa empresa, né? Mas os dois são interessantes. Sim. Se você quiser trabalhar da forma nativa com jogos para o iOS, você vai ter que dominar um pouquinho de Objective-C e mais Objective-C++, que é uma mistura de Objective-C com C++. Então isso é importante porque... Trauma de guerra. Aqui. Exatamente. Porque jogos não é fácil. Sim. Desenvolver jogos não é coisa fácil. Então, assim, você vai ter que ter não só o conhecimento de programação, porque a gente já está no nível 3, mas todo o conhecimento de performance. E quando a gente fala em performance, a gente precisa de linguagens performáticas como C++ e Objective-C, né? E você precisa aprender isso se você quiser criar jogos para você fazer essa comunicação. Porque muito dos jogos hoje, se você quiser, por exemplo, criar um jogo de 60 FPS rodando um monitor de 1440, você precisa de performance. Para ter performance, você precisa trabalhar com a GPU. Então, para trabalhar com a GPU, você vai ter que entender conceitos de instruções ali da GPU, e isso é feito com o core da aplicação do macOS. E isso é feito com Objective-C. Então, se você quer construir, por exemplo, uma aplicação, para fazer um triângulo na tela, você precisa dominar o Metal, que é ali o framework tradicional de renderização 3D. Então, você vai ter que ter um pouquinho de conhecimento ali de Objective-C. Obviamente, não é pré-rec, porque você tem outras bibliotecas e, assim, ecossistemas para criar jogos, como Unreal, a gente tem Unity para fazer isso. Mas se você quiser dominar ali boa parte do macOS, você vai ter que ter esse conhecimento, porque você pode cair na necessidade de ter que mexer com render, por exemplo. E aí esse render está lá no Objective-C e você não sabe nada de Objective-C, né? Um outro exemplo, os próprios mapas, voltando aqui para a Apple. O mapa da Apple, o código do mapa da Apple está em Objective-C ainda. Então, se você for abrir a inspeção do código e quiser fazer algum ajuste, você vai ter que trabalhar com Objective-C. Uma vez eu tive a necessidade de criar um mapa de calor dentro daquele mapa, para criar pontos em destaques, né, de população. Então, eu não consegui fazer isso no Swift, estava tudo no Objective-C. E se eu não tivesse esse conhecimento na época, eu não teria feito a feature, né? Então, assim, não é pré-rec, assim, como eu falei, é hardcore. Se quer ser hardcore no iOS, você vai para o Objective-C. Há 5 anos atrás, eu acho que seria, assim, requisito. Porque a gente ainda tinha boa parte das libs migrando e tal. 5 anos foi muito má, mas tem que voltar mais um pouco, uns 7 anos atrás. Muitas libs ainda migrando do Objective-C para o Swift, mas hoje eu acho que é só se você realmente, quero ser especialista, eu quero ir para esse nível ali de profundidade, ali para casos específicos, aí acho que compensa, mas você quase não vai ver especificação em vaga. Pode ser um diferencial muito grande quando você fala assim, cara, trabalhei com Objective-C, já é uma coisa que brilha os olhos de qualquer recrutador, porque, cara, você sabe ali o baixo nível ali, o core da aplicação e tal, mas para quem tá começando, não esquentaria a cabeça com isso, porque realmente é uma linguagem um pouquinho puxada. Não, sim. E você pode observar, assim, Objective-C em alguns códigos, assim, por exemplo, do projeto que você está atuando. Do projeto que eu atuava, tinha alguns códigos ali ainda com Objective-C. Eu não precisava escrever, de fato, esses códigos, mas eu precisava entender o que estava acontecendo ali, ou até mesmo transpilar para o Swift, por exemplo. Ou até mesmo quando estava precisando de algum erro na internet, às vezes eu achava a resposta em Objective-C. Aí, né, cabe aquela análise, né, de você ver o que está acontecendo ali naquele código para então você adaptar para o Swift. Não quer dizer que você nunca mais vai ver código Objective-C. Mas, de fato, escrever esse código, aprender essa linguagem, eu acho que realmente não é necessário.
Esse é o ponto que você fala importante. Muita coisa que você busca tem solução em Objective-C. Com certeza. Eu não sei se o Xcode tem a opção que nenhum Android Studio tem de você dar um clique e fazer a conversão do Objective-C para Swift. Não sei se tem, porque o Android tem, né? Você clica com direito um projeto Java, você clica com direito, converte to Kotlin e converte Kotlin. Caramba, É verdade. sério? Mas eu acho que o Assim Xcode não fácil? tem. Ele faz isso eu nunca assim. vi. É realmente incrível. É real? Esse ponto eu achei muito bom mesmo. Que bacana, não sabia. Facilita bem. Legal. E tem um card aqui que é muito interessante, que é um dos mais importantes, quiçá o mais importante, que é o de deploy, né? De você colocar o seu aplicativo terminado lá, disponível para o usuário final, você criar a sua continha ali na Apple Developer, seja lá como que se chama, né? No Google é diferente, é Google Developer. Como isso é feito? Eu sei que é caro, né? Que você como um indivíduo, né? Se não me engano, são $100 atualmente, algo assim, né? O do Google era 25. Por ano. Por ano, é verdade, por ano. por O ano. do Google é 25 uma vez na vida e acabou. Então você começa, né? Coisas da Apple são mais caras. Já falamos desde o começo lá, né? Do laptop e tudo mais. O público-alvo tem mais poder aquisitivo para sua Tam- empresa. Também tem essa questão, com certeza. Mas e eu ouvi falar também que ele é mais chatinho, né? Quando você vai fazer o deploy, ele é muito mais chato do que o deploy do Google para publicar na Play Store. Então, eu queria que vocês abordassem esse tema, né? De quais são os passos que você tem que seguir para fazer um deploy na loja da Apple. O deploy em si, ele é muito simples, porque a ferramenta ela é bem integrada ali. Então, você consegue ali mesmo... O Xcode, o Xcode. A ideia é com a sua conta autenticada ali, se você tiver tudo certinho, você consegue gerar os certificados ali e já subir para a sua conta da App Store, né? Do seu aplicativo e tal. Você já consegue fazer tudo pela IDE. Até criar o bundle, ele já faz isso automaticamente para você e tal. Acho que o grande problema do deploy é entender as guidelines da Apple. Porque é muito importante você entender o que pode e o que não pode fazer num aplicativo. Porque eles são bem rigorosos nesse sentido. Por exemplo, hoje você não pode colocar um aplicativo com um login social que não tem o login com a Apple. Então, se você criar um aplicativo que tem login social e não tem login com a Apple, ele vai ser barrado. Então, conhecer as guidelines é importante, porque dependendo, assim, você cria uma aplicação inteira e você tem que fazer mudanças ali para ser aprovado, né? Eu já demorei 3 meses para aprovar um aplicativo na loja, porque eles não estavam entendendo a natureza do negócio. Eles, não, isso aqui não pode. Aí eu tive que conversar com a pessoa da Apple, me ligou e tá. Sim, eles fazem isso. É porque, tipo, uma parte é automatizada, mas outra parte é totalmente manual, digamos assim, sabe? E eles são criteriosos porque eles querem entregar a melhor experiência. Eles não querem entregar alguma coisa que vai violar a privacidade do usuário nem nada disso. Então, por isso que eles são bem criteriosos. E aí eu lembro que eu fiquei 3 meses até ela me ligar e eu explicar, não era isso, explicar o que estava acontecendo ali. Ah, sim, aí eu consegui aprovar o aplicativo, porque ele estava dentro das regras, só que eu não estava conseguindo explicar muito bem qual era o intuito do aplicativo, né? Por exemplo, pagamento. Você pode observar que a Netflix, por exemplo, você não consegue comprar um plano da Netflix ali no aplicativo, por conta das políticas da Apple de pagamento. Então, você teria que consumir os meios de pagamento da Apple, você não pode ter meios de terceiro no seu aplicativo, e aí vai 30% de fatia lá para eles. 30%? Caramba, não sabia. E você também não pode submeter nenhum aplicativo que, por exemplo, você pague para utilizar recursos do aplicativo e não ofereça meio de pagamento através do aplicativo em si, por exemplo. Eu tenho um aplicativo que eu estou vendendo um serviço dentro dele, que o próprio serviço é dentro do aplicativo, algum recurso aplicativo. E eu não ofereço o pagamento dentro da própria aplicativo utilizando o meio de pagamento da Apple. Você não pode fazer isso. Você não pode utilizar meio externo. Então, esse tipo de coisa é muito importante conhecer, ver os guidelines antes de você criar o seu aplicativo para evitar dores de cabeça. O deploy em si, eu acho que ele é muito tranquilo. Tanto o deploy em produção mesmo, para você colocar seu aplicativo lá, e tal, quanto a parte de testes, né, que é o test flight que a gente utiliza para poder fazer teste interno. Eu acho que é muito... Eu sinto que é muito intuitivo, assim, a não ser que você queira aprofundar mais e ter ferramentas de CI/CD lá para automatizar o deploy da sua aplicação, Fastlane e outras coisas que você pode colocar para automatizar, por exemplo. Fiz ali o commit no release, uma branch release ali do seu GitHub, ele já vai automaticamente rodar um job ali, ele já vai enviar aquilo, autenticar para a loja e já vai publicar seu aplicativo na loja automaticamente, já gerar essas builds ali para publicar. Aí, nesses termos mais avançados, também é legal entrar, por exemplo, Fastlane é uma possibilidade, acho que tem o Jenkins também, que você pode configurar para poder fazer isso, CI/CD, mas já seria CI/CD. Mas o deploy em si, eu acho que é bem intuitivo.
Legal. E falando um pouquinho mais sobre a conta de desenvolvedor da Apple mesmo, tem algumas funcionalidades exclusivas no desenvolvimento que só você tendo essa conta que você pode fazer, como é o caso de notificação push, por exemplo. Sério? Pelo menos era assim, Nossa. Notificação push, eu lembro que quando eu tava fazendo meu TCC lá do ensino técnico, eu tava fazendo com Ionic, eu precisava implementar a notificação push. E eu não tava conseguindo de jeito nenhum. Eu tava ali dias e dias e dias explorando porque eu não tava conseguindo, e era porque eu simplesmente não tinha conta. Então eu não conseguia utilizar essa funcionalidade aí no meu aplicativo. Então tem todo esse esquema, assim, essas funcionalidades mais exclusivas e tudo mais. Como a Carol falou, a gente usa bastante o Fastlane para fazer isso, né? Porque o legal de você fazer dessa forma é que ele já vai fazer os testes, e aí a gente volta na questão de testes. Porque isso garante que o seu projeto está funcionando, beleza, sobe para a loja. Acho que a parte de fazer deploy é a menos trabalhosa. O que dá mais trabalho é a parte do ponto de vista de negócio. É construir um produto com que esteja dentro das diretrizes que a loja espera, né? Eu já tenho amigos CEO que quase perdeu a empresa por causa que não leu a guideline, né? E assim, foi caindo nos projetos, né? Porque bateu exatamente numa linha que tinha lá. A gente ligou para a Apple, conversou, vai quebrar minha empresa por causa disso. E eles não estão nem aí. Não estão nem aí. Porque assim, você tem... A Apple e o Google são donas ali, eu chamo de brinquedo, né? O brinquedo são deles, então as regras são deles, a gente simplesmente tem que aderir a essa regra, né? Então, vale a pena você ler antes de construir o seu produto. Você, como é um programador e geralmente está ali fazendo deploy, a empresa já tem o setor de negócio dela, você não vai se preocupar muito. Você vai se preocupar com a parte técnica. Mas se você é um desenvolvedor independente, como já fui bastante tempo e ainda sou, você tem que entender o ponto de vista de negócio e ler isso. E isso é muito importante para você não cometer erros. E até erros bobos. Eu já tive reprovação de app porque eu escrevi Android. Então, assim, eu publiquei o app com a palavra Android, foi reprovado. Reprovado por causa de estar escrito Android, você não pode. Então, ler a guideline é muito importante do ponto de vista de negócio. E, assim... Como programador, acho que você não precisaria ler, mas você precisa entender as respostas. Então, você também tem que aprender a conversar um pouco em inglês nesse ponto. Porque... Deveria estar aqui um dos cards, inclusive em inglês, pelo que eu tô vendo, né? Telefone? Telefone, às vezes o reply que você tem que dar com o suporte. Você não vai passar isso para o marketing, né? Então, enfim, você como programador vai ter que dar as descrições. O legal é que eles ajudam. A regra é essa. Você está dentro da regra? Beleza, se não está, você vai mudar o seu negócio, a ideia do seu projeto para ficar dentro da regra. Mudando, tá tudo bem, tá tudo certinho, né? Mas acho que assim, essa é a parte mais difícil. Deploy por si só, a gente usa o Fastlane e o Xcode e resolve o problema. E essa questão de falar inglês também é engraçado, porque o Xcode é totalmente inglês. Por exemplo, não tem como. Você tem que estar ali manjado um pouco no inglês. Nunca parei pra pensar, mas é mesmo. É verdade, não tem como mudar português, é inglês. Acho que nenhuma ideia você consegue. Acho que o Android Studio não, acho né? que o VS Code, eu acho que é o em português. VS Code o VS Code tem. O VS Code tem, mas o Xcode não tem. Emacs User aqui, falando, Vim User. E saindo da nossa parte mais profunda aqui do T, né, depois do nosso nível 3, mas que não é necessariamente depois, né, porque a gente pode ver várias coisas que a gente mencionou durante aqui, né, de APIs, a gente falou de HTTP ou de JSON, né, que você vai ter que ler um arquivo JSON muitas vezes. A gente falou também da arquitetura lá embaixo no nível 3, que também tem aqui princípios, né, Solid, Clean Architecture. Então são coisas que estão interligadas, que você não vai ter que aprender depois do nível 3. Isso vai ser espalhado durante o seu aprendizado também, né? Mas tem um conceito aqui, ou dois que seriam interessantes de discutir, que são de linha de comando, primeiramente, né, que o Thiago queria falar, e também de Git e GitHub, que é um padrão do mercado. Eu acho que linha de comando é essencial não só para o Dev iOS, mas para qualquer tipo de programador. Todos os programadores precisam aprender linha de comando, porque essa é a base para você fazer os builds das ferramentas, né? Então, se você vai, por exemplo, construir, vamos voltar aqui no ponto de vista de iOS, se você vai pôr uma biblioteca, você vai ter que ter a linha de comando para instalar o Cocoa Pods, por exemplo, que é uma dependência que a gente utiliza, né? Um gerenciador de dependências muito famoso aqui dentro do iOS. E você navegar entre pastas, você fazer a própria configuração do CI para a gente fazer a integração com o Fastlane, você vai fazer tudo isso em linha de comando. Então, como programador iOS, você precisa aprender linha de comando e até mesmo para você conhecer outros conceitos. Por exemplo, você vai bater numa API,
É legal você fazer ali um wget, um cur, para você entender como que a chamada funciona, como que a requisição vai bater, qual que é o header ali do cabeçalho ali da requisição, e tudo isso você pode fazer com linhas de comando, né? E esse conhecimento é legal porque você aprende o ecossistema de outras plataformas e linguagens. Se você quiser lá na frente se aventurar em desenvolvimento back-end, você fizer um deploy e quiser abrir um servidor e mexer no Docker, por exemplo, você já vai estar meio que preparado, porque já ficou familiarizado ali quando você estava programando, por exemplo, no iOS. Então, acho que assim, não é nem questão de iOS, é questão de ser programador, você tem que dominar a linha de comando. A tela é preta, mas não assusta. Né? E o GitHub, querendo ou não, também, Exato. né? Porque você vai trabalhar numa empresa, você vai ter um repositório lá. Sim. Versionar o seu código, né? É uma segurança para você trabalhar, para você poder voltar, ter habilidade de voltar no tempo se você precisar. Então, essa segurança ela é importante. O Git é o versionamento de código. GitHub seria a hospedagem, um serviço de hospedagem de código que é baseado no Git, justamente para versionar esse código. E é muito importante demonstrar todo esse conhecimento, né, de Git Flow, né, desde ali de você clonar o projeto, de você fazer as modificações, de fazer também o famoso PR, Code Review, tudo isso é extremamente importante e com certeza é pedido aí para qualquer desenvolvedor. E indo para o lado direito, superior aqui, ortogonal do nosso T, a gente tem uns conceitos de UX e design, né? Porque programação mobile, ela é um pouco diferente, né? Porque ela envolve muita coisa. Ela envolve o back-end, ela envolve partes do front-end também, ou pelo menos você tem uma noção disso. Se você não vai ser o designer que vai criar, mas dependendo do tamanho da empresa, você vai ser a pessoa que vai ter que desenhar o Figma lá. Então, quais são esses princípios, né? O Figma, a gente tem aqui acessibilidade, design systems, responsivo, né? Diretrizes de interface humana. O que vocês podem falar sobre essa questão de UX design do dia a dia de uma pessoa programadora iOS? Eu acho que você precisa primeiramente entender a plataforma que você está trabalhando. Por que isso? A Apple te fornece um guia prático para você seguir, que eles já testaram, um design já testado. Eu vejo muita gente cometendo erro, principalmente que vem muito de tecnologias híbridas, que por exemplo, lá dentro do Flutter você pode criar uma aplicação já com Material. E aquilo é o Cupertino, próprio para o Google. Só que às vezes o cara pega e põe tudo Material. Sim. Mas a Apple não trabalha com Material, né? Poderia, mas assim, pensa um usuário que já tem um iPhone desde pequeno lá, assim, já tem um iPhone há muito tempo, e ele já está acostumado com a navegabilidade, com os botões, o lugar que fica, e você joga na cara dele um Material, é muito estranho, cai até num vale de estranheza para o usuário Apple, usuário do iPhone. Então você entender como funciona a guideline da plataforma, já foi testado por você. Às vezes a pessoa fica achando, não, eu sou um design fodão e tudo mais, e eu vou mudar o design. Eu vou criar um design que ninguém nunca fez. Só que se ninguém nunca fez, possivelmente já testaram e não deu certo, né, a UX. Você vê, no iOS é muito raro você ter menu do lado esquerdo, porque já é comprovado que a mão do usuário com o polegar é melhor embaixo. Então, esses testes já foram validados pela Apple, você não precisa reinventar a roda, né? Então, lê a guideline, os componentes estão lá prontos para você utilizar, e isso é um ponto de vista mais de produto, né? Nem como programador, mas para você trazer uma melhor experiência para o usuário final e, consequentemente, mais downloads, mais recomendações e mais dinheiro para a empresa no final do dia. Né? E eu acho que esse é um ponto muito importante quando você fala em tecnologia nativa, que é justamente você conseguir seguir as convenções da plataforma. Então, já que você está ali fazendo 2 códigos, aproveita e segue as convenções para entregar a melhor experiência para o usuário. Então, nem sempre tem que ser a mesma experiência, tipo, tudo clonado e tal. Acho que tem que respeitar muito isso do que a própria plataforma diz, né? As diretrizes, né? O pessoal que faz muito híbrido, eles acham que facilita. E realmente facilita. Mas como produto final não é legal você duplicar, clonar a experiência. Porque são pessoas diferentes. O cara não vai ter o iPhone e o Android ao mesmo tempo. Pode ser que tenha, mas é muito raro. Então a pessoa que usa iPhone, ele adora iPhone, e a pessoa que usa Android adora o Android. Então também não adianta colocar o Cupertino no Android lá, não vai funcionar. A pessoa já sabe que tem um menu em cima, que o botão voltar é lá em cima, né? E já tem essa experiência de menu drawer, que é aquele menu gaveta que a gente chama. Pessoal que usa Android, você pode abrir, por exemplo, o WhatsApp, né? O WhatsApp ele é muito minimalista dentro do iOS. E esse é até um dos pontos legais da guideline, e até a Apple traz sempre isso, que é o minimalismo. A elegância no minimalismo. Então, você entender um pouquinho disso como design
com o programador não sendo designer, vai melhorar a experiência do usuário no final. Com certeza, tornar ali o mais próximo possível o sistema operacional, porque é realmente o objetivo. Se a gente está construindo nativo, é porque a gente quer ali ter a experiência mais próxima possível do sistema operacional. Então, utilizar os componentes nativos, enfim. Como eu disse, eu estou esperando o seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou da nossa conversa, que você concorda com os pontos dos convidados, se discorda, você faz diferente na sua empresa, né? E se você é uma pessoa que quer começar a desenvolver em iOS, esse guia aqui, eu quero que você baixe ele, tem lá exportar o botão lá no Tech Guide e você vai poder fazer o download dele para o seu Notion, para o seu Trello e ir evoluindo, né? Daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, eu quero que você volte e comente de novo. Fabrício, já terminei o nível 1, já terminei o nível 2, publiquei o meu primeiro aplicativo lá na loja da Apple, você pode baixar aqui, inclusive eu quero que vocês façam isso, eu vou ficar realmente muito feliz. E só lembrando que o Tech Guide, ele é um projeto open source, então se você quer adicionar mais coisas lá, adicionar artigos, ou se você quer adicionar um card, achou que está faltando, mover alguma coisa, você pode ir lá no nosso repositório e fazer isso, pode ficar à vontade, se fizer sentido a gente vai aprovar o seu PR, pull request, que é um dos tópicos aqui do Tech Guide, inclusive, né, lá do Git, do GitHub, mas a gente espera a sua colaboração, o seu comentário e a gente se vê aqui nos próximos Tech Guides. Tchau, tchau!